Olá, amigos. Nós estamos aqui com a graça de Deus para dar sequência ao estudo da pessoa de Jesus, da sua vida, dos seus ensinamentos, das suas obras e do seu grande sacrifício. Realmente, nós já estamos no nosso estudo alcançando a fase final da missão de Cristo, as últimas horas de Cristo na Terra. Bem, queridos, nós estamos aqui, voltamos para aquela quinta-feira à noite. Vocês se lembram que quando Jesus entrou em Jerusalém no domingo? Agora na quinta à noite era a véspera da Páscoa. E aqui no capítulo 13 de João, ele escreve o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Querido, isso aqui é uma mensagem de conforto, né? Diz que Jesus, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Queridos, uma coisa triste é que, apesar de ser a última quinta-feira de Jesus na Terra, vivo, lamentavelmente os discípulos ainda estavam discutindo quem era o maior. Estavam brigando entre si. Quem ia ocupar o primeiro posto de primeiro-ministro, o ministro da Defesa, o ministro da Economia, no reino de Cristo. O verso 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando a toalha, cingiu-se com ela. Vamos aqui, irmãos, voltar um pouquinho. Havia um costume muito interessante que quando um visitante chegava numa casa, a casa tinha um servo para lavar os pés do visitante. E agora Jesus com seus discípulos estava no cenáculo, uma casa que foi cedida para eles se reunirem. Ali Jesus ia participar da Páscoa e ia instituir a Santa Ceia. Bem, ali estava Jesus e os 12. E quem faria o papel de servo para lavar os pés uns dos outros? Irmão, Jesus começou a ler o coração de cada um. Um falou assim: bem, para mim não fica bem para ver papel de servo, porque eu vou ocupar uma posição de destaque no reino. O outro falou assim: não, eu também não, para mim não dá, porque eu vou ser o primeiro-ministro, né? Eu vou estar escoltando Jesus no seu reino. E Jesus leu pacientemente o coração de cada um. Ninguém estava disposto a fazer o papel de servo. Como eu já disse, eles estavam brigando entre eles para saber quem era o maior. Bem, irmãos, aqui Jesus, ele deu um dos mais poderosos sermões da sua vida para os discípulos. Não com palavras, mas com ação. O que fez Jesus? Ele removeu a sua capa superior e ele tomou uma bacia, encheu de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, aquela atitude de Jesus causou um choque. Nós chamamos de tratamento de choque, né? E vocês sabem quem foi o primeiro a ter os pés lavados? Judas. Jesus lavou os pés do traidor. Irmãos, e diz a inspiração que quando Jesus ele tocou com a sua mão os pés empoeirados de Judas, diz que Judas ficou comovido. O Espírito Santo trabalhou em Judas ali, para que ele confessasse seu pecado, se entregasse a Cristo. Embora Jesus soubesse que Judas iria traí-lo, Jesus fez tudo o que estava ao seu alcance. Querido, Deus trabalha com todos os pecadores, mesmo aqueles que rejeitam a salvação, porque no dia final ninguém terá desculpas de se haver perdido. Então o trabalho de Jesus
com Judas, foi o último apelo dele para Judas. Bem, agora Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, e quando se aproximou de Pedro, esse lhe perguntou: Senhor, vai me lavar os meus pés? Jesus respondeu: o que eu faço agora, você não compreende, mas vai entender depois. Pedro disse: Senhor, nunca me lavarás os pés. Pedro ficou profundamente envergonhado. Ele era um dos que deviam tomar a bacia e lavar os pés dos discípulos, mas ninguém queria fazer isso. E quando Jesus chegou-se a Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro reagiu: não, nunca me lavarás os pés. Agora quero chamar a atenção de vocês para a resposta de Jesus. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus não falou aqui lavar os pés. Outra versão diz assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O que Jesus estava querendo dizer? Se você não deixa eu lavar o seu coração, você não vai ter parte comigo. Porque o lava-pés, querido, é um símbolo. É um símbolo do que Deus deseja fazer com o nosso coração. Enquanto nós estamos participando da cerimônia do lava-pés, com o coração contrito, reconhecendo nossos pecados, arrependendo-nos, pedindo perdão de Deus, Deus lava o nosso coração. Quando Jesus falou assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro foi para outro extremo. Pedro era um pouco precipitado, né? Ele ia para um extremo e depois ia para outro extremo, né? E Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, se para ter parte contigo eu preciso deixar o Senhor lavar meus pés, então lava tudo. Jesus disse: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus falou que os 11 estavam limpos, mas não todos. Porque um recusara ser lavado por Jesus, que era Judas. Por isso ele falou assim: vocês estão limpos, mas não todos. Verso 11 diz assim: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Queridos, Jesus quer lavar o nosso coração de todo egoísmo, todo orgulho, toda presunção. Ele quer lavar-nos totalmente, mas nós precisamos submeter-nos a Ele, deixar que Ele faça o seu trabalho de purificar-nos. Verso 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Queridos, aqui Jesus estava instituindo a cerimônia que nós chamamos a cerimônia da humildade, a cerimônia do lava-pés. Mas isso aqui não é apenas uma cerimônia, isso aqui tem um significado. Quando estamos lavando os pés uns dos outros, devemos permitir que Jesus lave o nosso coração de todo pecado. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Deus não quer que nós fiquemos apenas na teoria, Ele quer que nós pratiquemos as suas palavras. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus aqui estava se referindo a Judas. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, estamos recebendo a Trindade, recebendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estão trabalhando por nós. Agora, irmão, Jesus, ele procede ele motivou um autoexame nos discípulos. Embora Jesus soubesse que Judas era o traidor, o que é que ele disse? Verso 21 do capítulo 13 diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Eu pergunto, por que é que Jesus falou um de vocês? Por que ele não apontou para Judas? Quando ele falou assim, um de vocês vai me trair, ele levou todos os discípulos a se examinarem. E começaram a perguntar, será que sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Isso levou a um autoexame. Queridos, repito, durante a cerimônia do lava-pés, antes da Santa Ceia, devemos fazer um autoexame. Se temos cometido algum pecado, devemos arrepender-nos, confessá-lo e abandoná-lo. Verso 23 diz assim, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Interessante que aqui João está falando de si mesmo, mas ele não usa o nome de João. Ele diz assim, estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse a Jesus a quem se referia. Então Pedro fez um sinal para João, para perguntar a Jesus quem era o traidor. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Queridos, como já afirmamos, quando Jesus lavou os pés de Judas, Judas ficou comovido com o ato de Jesus. Mas ao mesmo tempo Satanás incentivou o seu orgulho e ele chegou à conclusão, se Jesus está me lavando os pés, ele nunca vai ser o rei de Israel. Eu não tenho nada a ganhar com Jesus. E ali foi a oportunidade final de Judas, quando Jesus lavou-lhe os pés. E aqui diz, Satanás entrou nele. Quando Jesus falou assim para Judas, olha, o que você tem de fazer, faça depressa. Os discípulos não entenderam. Como Judas tinha a bolsa para fazer as compras, eles pensaram que Judas ia fazer as compras para a Páscoa. Mas não. Diz aqui o verso 28, nenhum dos que estavam à mesa entendeu o que Jesus tinha dito. Pois como Judas trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa. Ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Agora, irmãos, o verso 30, muito solene, diz assim, assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. E a inspiração diz assim, e noite se fez no coração do traidor. Ali da Santa Ceia, Judas saiu para consumar a venda de Cristo aos líderes judaicos, por 30 moedas de prata. Lamentavelmente, queridos, ali fechou-se a porta da graça para Judas. Judas estava agora perdido eternamente, não tinha mais oportunidade de arrependimento. Queridos, vamos aplicar essa lição a nós, né? Vamos aproveitar os meios que Deus coloca a nosso dispor para examinar-nos a nós mesmos. Às vezes nós temos muita facilidade de examinar a vida dos outros, né? Mas vamos examinar-nos a nós mesmos, à luz do Calvário. E se estamos acariciando algum pecado, vamos abandoná-lo, vamos vencê-lo pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe para que aproveitemos os dias de graça que nos restam, para entregar-nos sem reservas a Jesus, para que Ele faça uma obra completa em nossa vida e nos prepare para o seu reino.
É o meu sincero desejo para mim, para você e para todos nós. Amém. Grande amor.